Agora eu tenho um papo sério com você, produtor rural de todo o Brasil que está nos acompanhando. Você já fez a declaração do Imposto Territorial Rural referente ao ano de 2016? Pois é bom se apressar porque o prazo está se esgotando. Ele se encerra daqui a 2 dias, na sexta-feira, dia 29 de setembro. E você sabe quais as complicações para quem não fizer aí a sua obrigação nessa declaração? É isso que a gente vai ver agora no Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, seu João Pedro, Bom tudo dia. bem? É uma obrigação, né? Mas por que tem que declarar o ITR? Olha, Helene, ontem numa entrevista que a nossa equipe em Brasília fez, o número que foi falado é que são 5.400.000 declarações de ITR esperadas esse ano. Isso é feito pela Receita Federal e o dinheiro vai para os municípios. Então, com essa fome tributária que os nossos municípios têm hoje, com certeza interessa a eles. Inclusive, são eles que cada município tem o seu próprio valor da terra para efeito de tributação. Terra com agricultura, terra com pecuária, terra de reserva, etc, etc. É um imposto autodeclaratório, ou seja, o produtor ele vai colocar os dados que ele tem, que são os seus dados. Agora, é muito importante que ele faça isso coerente com outras declarações, porque ele já fez imposto de renda, já fez declaração anual de pecuarista, já fez uma série de outras declarações que são iguais ao ITR, ou seja, haverá em algum momento um cruzamento de todas essas informações. Ou seja, se algum dia ele for chamado a mostrar, ele vai ter que mostrar realmente que aquilo que ele colocou ele tem, ou ele faz, ou ele tem essa reserva, ou não tem, etc. Então é importante isso. Agora, a grande questão, Helene, é que nós temos tanto imposto no Brasil, é uma carga tributária extorsiva e o número de impostos também, que é mais um fator de atrapalhar o produtor. Ou seja, ele já paga um monte de imposto, IPI, PIS, COFINS, ICMS, um monte de imposto, agora tem mais esse. Não é tanto pelo valor, mas pelo mais uma obrigação, mais um gasto, mais um tempo que ele tem que fazer. Mas me diz uma coisa, além disso, quem não declarar o ITR no prazo paga uma multa no valor de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, não podendo o valor ser inferior a R$50. Mas isso é só a pontinha do iceberg, tem outras complicações. Se você tiver negativado, tiver inadimplente junto à Receita, não conseguir tirar a negativa, você bloqueia financiamentos, etc., uma série de coisas. Então, é importante que ele faça isso. E uma sugestão, acho que o senhor e a senhora, esse ano a Inês é morta, nós estamos a 2, 3 dias do fim do período. Para o ano que vem, era importante que em cada município do Brasil, o sindicato rural, uma associação, procurasse trazer a prefeitura para discutir junto, trazer alguém, um contador para explicar, elaborar alguns manuais de como preencher isso aí. Porque para evitar algum constrangimento no futuro de ser chamado, ser multado, ter algum problema qualquer. E outra coisa, você tem que olhar muito o grau de utilização do seu imóvel rural. Porque se você for muito baixo e for uma área grande, você está arriscado a ser colocado pelo INCRA na área de áreas sujeitas à desapropriação. Se você colocar um número que não condiz com a produção, também pode ser chamado. E aí, nessas áreas grandes, era importante que o dono fizesse um laudo técnico de uso da terra, um agrônomo, seguindo as normas da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, faça um laudo, para que ele tenha esse laudo até para fazer o ITR. O pequeno produtor não vai fazer isso, não, mas ele tem que procurar a sua associação, o seu sindicato, para ser orientado para fazer esse trabalho. E você tem muita coisa que é conflitante. Você precisa de um ADA, um documento ambiental, que é um ato ambiental. Você já fez o o ano passado, acho que 99% das praças brasileiras fizeram o cadastro ambiental rural. Exato. E mesmo assim,
você tem que fazer o ato declaratório ambiental. Ou seja, há um absurdo, é uma sobreposição, é um excesso de coisa. Ou seja, além de pagar, você tem tudo esse negócio. E você corre o risco de ser chamado a mostrar onde está o ato declaratório ambiental. E tente falar com o IBAMA para ver como é que você faz esse ato, para você ter uma ideia do rolo que é. A dificuldade até de você conseguir falar no IBAMA para fazer o tal de ato declaratório ambiental. Então, essas coisas tudo que atrapalham. O governo no Brasil, eu costumo falar, não é a solução, o governo é o problema. É o problema. Eles criam tanta dificuldade, tanto problema, tantos empecilhos, tantos embaraços que atrapalham o setor. Então, além do cara pagar uma carga tributária extorsiva, tem que fazer tudo isso aí. Então, vamos deixar um recadinho final. Tem 2 dias ainda para você fazer isso. Não precisa de contador, não, né? Alguns casos grandes seria interessante, porque a margem de risco é muito grande, né? Mas o importante é que ele procure se informar, procurar informações, fazer o melhor possível para evitar algum constrangimento posterior. Esse dinheiro vai para as prefeituras estão famintas por impostos, com certeza elas estão contando com isso aí, e é o dever nosso de todo contribuinte, pagar imposto. Você vai receber do governo, é outros 500, mas pagar, infelizmente, nós seremos obrigados a pagar. Tá aí palavra de quem entende. 2 dias de imposto territorial rural, você precisa fazer então, basta entrar em acesso lá, acessar o site receita.gov.br. Muito obrigada, Sr. João Pedro Cudi Dias, pelas informações. Um bom trabalho, Zana.